produzir pra gente se alimentar. Primeiro cantar do galo já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Hoje, domingo, 9 de novembro, segundo programa da série Marília Fala Sério. Esse programa tem a intenção de discutir, no final da semana, as principais notícias que ocorreram no município e no Brasil. É claro que nós não pretendemos esgotar ou colocar nossas posições como verdade. A intenção única desse programa, dessa série de vídeos, é exatamente de chamar os companheiros e as companheiras, a população marilense, a pensar nesses acontecimentos. Somente isso. Né? A parar um pouco, não ver como não ver com muita naturalidade esses acontecimentos. Porque é o que acontece normalmente. Passa pela nossa frente muitos fatos que ocorrem diariamente, e de tanto ocorrer essas coisas que acreditamos sejam erradas, sejam equivocadas, sejam prejudiciais à sociedade, pela própria constância acabamos acreditando que elas são naturais. Começamos a ver elas com muita naturalidade. Então, essa série de vídeos tem a intenção de resgatar um pouco isso, de resgatar um olhar crítico para essas notícias. Não que vamos esgotar essa criticidade, não é isso. Mas vamos sim tentar chamar a população a pensar um pouco mais sobre isso. A primeira que nós queremos chamar a atenção é sobre a notícia no início da semana na votação da doação de terrenos para a indústria. Constantemente a gente vê o município doando terrenos em áreas industriais para as empresas se estabelecerem no município. Tudo bem, é um incentivo às empresas, tudo mais. Agora, de vez em quando, me pega a pensar por que o município tem que doar, né, um terreno com valor grande, com grande valor, os terrenos não são baratos, né? Por que tem que doar para uma empresa que já é estabelecida, que já é uma grande empresa, que já tem mercado, né? Não é uma empresa que está se iniciando no município. Aí eu me questiono também no seguinte: tudo bem, a empresa vai criar empregos, né? Agora, essa empresa, a nosso ver, ela não vem para a cidade em função só e somente da doação do terreno, né? Quando uma empresa se instala aqui na cidade ou em outras cidades, ela dá uma olhada também em outras variáveis, que de repente são muito mais importantes que a doação de terreno. Quais são essas variáveis? É o rendimento médio, o salário médio pago naquela área que a indústria atua, mão de obra, capacidade para aquela área, tipo, em Marília, a maior parte das indústrias são indústrias da área de alimentação. Então, uma nova indústria, vindo para Marília, na área de alimentação, ela já vai encontrar uma boa parte dos seus trabalhadores já capacitados para esse tipo de indústria. Então, isso é, de fato, uma variável importante a ser pensada pela indústria, quando vem para cá. A logística de distribuição. Então, a situação geográfica de Marília faz também com que ela escolha Marília, porque ela está perto do Mato Grosso, Paraná, caminho para Minas. Essa localização, essa logística de distribuição, para ela já tem meio caminho andado, porque ela está numa posição geográfica interessante. Outra coisa que faz com que uma empresa procure um determinado município ou região para se instalar é a realidade sindical, ou seja, se os sindicatos são ou não combativos. Ou seja, numa área onde você tem sindicatos extremamente combativos, as empresas pensam duas vezes em ir para lá, e o que é uma pena. Então me parece que o terreno dado, a doação de terreno, não é uma das variáveis
mais importantes. Então, de vez em quando, eu me pego pensando se está correto essa questão de entrega de terrenos de 12 mil metros quadrados, 15 mil metros quadrados, para determinadas empresas instalarem, né? Porque, além do terreno, a prefeitura acaba fazendo a guerra fiscal, ou seja, retirando impostos, né, dessa empresa, fazendo renúncia fiscal, né? E aí eu chego ao seguinte pensamento, né? Tá, a empresa vem para cá, vai criar empregos. Aquele imigrante, trabalhador que vem para cá, que vai também criar riqueza, porque o trabalhador, ele sim que cria riqueza. Eu imagino que esse trabalhador que vindo para Marília, por que não tem essa doação, né? Qual é o apoio, qual é a estrutura de apoio que o trabalhador tem quando escolhe Marília para viver e trabalhar, para viver e produzir? Por quê? Porque somente o capital, porque somente o empresário tem um apoio. Por que os trabalhadores não têm um apoio? Eu me questiono isso e deixo aí a pergunta para quem puder responder. Outra notícia interessante que essa tipo a mentira tem perna curta, né? A gente viu durante toda essa semana em vários noticiários, na rua e tudo mais, a população comentando sobre a falência financeira do município, né? Ou seja, a prefeitura, inclusive diminuiu o horário de trabalho, né, a carga de trabalho dos seus servidores, o que é corretíssimo, né? Nós sempre defendendo a diminuição da carga de trabalho para aumentar a quantidade de emprego, então essa não é uma crítica, né? Mas diminuir a carga de trabalho com um discurso de uma crise financeira. E claro, não esquecendo que esse discurso de uma crise financeira, a culpa é jogada da gestão anterior, como sempre. Mas também não quero entrar nessa questão, né? Então, você tem algumas assertivas, algumas afirmações da gestão municipal, dizendo o seguinte, criticou a administração municipal anterior a dele, que entre 2011 e 2012 teria contratado 1.600 servidores, como isso fosse uma variável que levasse à atual pseudo-situação de crítica financeira. Aí diz que todas as prefeituras do país estão passando por dificuldades financeiras. Aí continua, a prefeitura começou a sentir a queda de receita em maio desse ano. A partir de então começou a diminuição dos repasses de valores de ICMS do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Aí continuando na matéria mais para frente. E por conta das isenções que o governo federal concedeu em tributos de IPI, salientou o prefeito que despesas desproporcional, né, quando assumimos 60% das receitas iam para a folha e conseguimos reduzir esse número para 53%. Aí começa a colocar vários motivos, tá, que teriam levado a essa crise financeira. E o que me passa é o seguinte, né? Eu tenho cá minhas dúvidas, né, que se essa crise financeira que já vamos dizer, o discurso da crise financeira, do desbalanço contábil, do balanço entre receita e despesa, isso já é colocado desde os primeiros dias da atual gestão municipal. E de vez em quando me pegava pensando, né, se isso na verdade não era um discurso, daquele discurso todos iguais, de todos os prefeitos, que mais ou menos no meio da sua gestão começa a segurar despesas para poder gastar tudo o que fosse possível mais perto da próxima eleição, garantindo assim um canteiro de obras dentro de toda a cidade, traindo dessa maneira votos. Porque não parece, proporcionalmente, a gente pegar vários municípios da região, proporcionalmente a nossa receita per capita, ou seja, o quanto entra de imposto para a prefeitura em relação ao total
da sua população, Marília é uma das que mais recebe. É, per capita, uma receita grande, não é pequena, né? Então tudo isso, todo esse discurso durante a semana, deixa muitas pessoas apreensivas, né? Por quê? Porque a questão da saúde, da educação, sem receita, vai levar a uma crise no atendimento desses setores principais, pelo menos são os setores que mais afetam diretamente a população. Mas aí é interessante que é o seguinte, agora, mais para o final da semana, a Matra, Marília Transparente, a ONG Matra, trouxe dados interessantes, né? Eles, com esse discurso todo de falta de receita, falta de dinheiro, estamos ferrados, esse tipo de coisa, resolveu fazer uma conta, né? Resolveu pegar o orçamento e deixar o discurso, a influência do discurso de lado e ver na matemática mesmo se isso é verdade ou não. E é interessante que a Matra acabou descobrindo, né? Que é interessante o seguinte, ó, a Matra identificou nos seus estudos que houve um aumento da arrecadação em 107 milhões. Então não houve uma queda de arrecadação, não houve uma queda de receita, houve sim um aumento de 107 milhões no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014. Então, esse discurso da crise é uma falácia, porque pode até estar em crise, mas não foi por causa da falta de receita. No máximo seria por excesso de despesa, né? A Matra também continua, outra coisa interessante, né? Que constatou-se também que mesmo com esse aumento de mais de 107 milhões, houve aumento de dívida no município de 45 bilhões. Ou seja, entrou 107 milhões a mais do que o previsto nesse período de janeiro de 2012, né? De 2013, né? De janeiro de 2013, houve aumento de 107 milhões e houve um endividamento maior de 45 milhões. Então, você na verdade aí, você tem o valor de perto de 150 milhões a mais de dinheiro, se você pensar em aumento da receita e aumento do endividamento. Aí ela pergunta onde foi esses 152 milhões, que a gestão municipal tem que explicar isso, refazer essas contas, né? Parece que alguém que fez essas contas apresentadas como motivo de endividamento e de crise, na verdade não deve ter feito conta de cabeça, não usou uma calculadora, né? Aí, outra coisa que parece interessante, né? outro dado que parece interessante, que mostra uma total falta de... não sei nem encontrar um adjetivo para ele, né? Mas de repente até falta de respeito com o cidadão para quem estão passando essas informações. No discurso da necessidade de diminuir a carga horária de trabalho, né? Para poder economizar com transporte, telefonia, energia elétrica, é dito que durante esses 3 meses que vão fazer esse período de teste, de diminuição de carga horária, durante esses 3 meses iria haver uma economia de R$500 mil, né, de energia elétrica. Mas aí a Matra encontra que de janeiro a agosto, olha só, de janeiro a agosto de 2014, né, perto de 8 meses, a conta de energia total da prefeitura foi de R$232 mil. Aí se pergunta, que matemática doida é essa? Se em 8 meses, minha conta é de R$232 mil, como que é que eu vou economizar 500 mil só em 3 meses, continuando o trabalho normal? Quer dizer, mesmo que eu desligasse a prefeitura inteira, em 3 meses, se eu considerar a conta de luz de janeiro a agosto, em 3 meses eu não conseguiria economizar tudo isso de jeito nenhum.
Então a prefeitura continua trabalhando, né? Paga por 8 meses R$ 232.000 e diz para a população, né, que vai conseguir economizar 500 mil, diminuindo 2, 3 horas de trabalho durante 3 meses. Não sei, falta um pouco de mais de compromisso, né? É essa a palavra certa. Falta compromisso, um pouco mais de compromisso com as coisas públicas, né? Com as informações públicas. E essa questão da prefeitura, eu queria fechar com isso, que isso de fato é uma grande piada. E tem tudo a ver com essa questão da economia, né? Você tem os servidores de carreira, que quando se faz concursos, tem uma expectativa da necessidade daquela função para determinadas secretarias. E é corretíssimo. Eu acredito, eu sempre digo o seguinte, não existe excesso de funcionários, nunca, eu acho que não passa por aí, tá? A discussão do total de funcionários públicos, né, dentro de uma prefeitura, dentro do Estado ou do governo federal. Na verdade, o que a gente precisa estar atento, né, é exatamente o seguinte, para X funcionários, que tipo de serviço público está sendo prestado à população. Então, olha só, se eu tenho um excesso de funcionários, um X de funcionários, mas eu não recebo, a população não recebe um atendimento, ou a população não tem um controle da dengue, a população não é atendida no posto de saúde, a população não tem professores e vai por aí fora, de fato, há um excesso de funcionários. Então, eu acho que a conta é mais complicada, né? Não é simplesmente ver um total e falar, tem muitos funcionários, tem poucos funcionários. A gente tem que ver sempre o serviço prestado. Pois bem. Aí então você tem os servidores de carreira que fizeram um concurso, espero, em cima de determinada necessidade daquela determinada secretaria. E aí você tem aqueles que não são concursados, né? São apadrinhados. Bem, esses apadrinhados também não defendo, não sou contra, não. Tá? Porque você não é apadrinhado, corrigindo, esses servidores contratados, sem ser por serviço público, sem ser por concurso, né? Eu não sou totalmente contra, porque vai depender muito da tarefa que ele vai exercer e o salário que ele vai exercer e se vai exercer. Porque normalmente esse de indicação sem concurso público é indicado por um padrinho, é um apadrinhado que não vai ter atividade, né? E outros vão ter. Por exemplo, você tem num determinado atendimento à saúde que é necessário ali um pediatra. Se eu vou abrir um concurso para um pediatra, vai demorar meses para esse pediatra passar pelo concurso e ser contratado, né? Então eu até defendo que, enquanto está havendo concurso, seja contratado sem concurso a pediatra para poder atender aquele local, né, que está sem pediatra. É a mesma coisa para as outras funções, para o professor, estamos sem um professor, sem uma merendeira. Essa escola que está sem uma merendeira tem que abrir concurso, não pode contratar sem concurso, mas enquanto não se faz o concurso, para que deixar as crianças que são atendidas naquela escola sem uma merendeira, sem uma alimentação balanceada, tá? Então eu defendo. Mas vamos lá o que interessa. O jornal agora de domingo, um jornal domingo, traz uma coisa que eu não fico assustado, porque eu acho que é uma piada. Eles falam sobre a questão do facão, em cima da crise, que a gente está discutindo, crise Marília, né, por falta de receita. O artigo fala sobre o facão, que é um termo usado quando se espera demissões dentro de uma determinada empresa ou no serviço público. Então, esse artigo que fala do facão, fala o seguinte, olha só. Ainda será inevitável o corte no primeiro e segundo escalões. Gente influente na administração deixa entender a existência de uma lista com o nome daqueles que tentam iludir com fidelidade à administração. Me desculpe, o servidor não tem que ter fidelidade à administração, tem fidelidade à sua função como servidor público, a fidelidade à população.
e não a administração. Pode ser um mal entendido da leitura, mas vamos continuar então para ver se é mal entendido. O facão, olha só, o facão na política é coisa natural. Quem aceita assumir um cargo em comissão deve estar comprometido com a fidelidade, caso contrário estará fora. Nada mais justo, afinal, os núcleos devem ser sólidos para a sustentação da base, ainda mais diante do desgaste natural de uma gestão. Quanto mais solidez, menos risco na hora do voto. Ora, contratar, tendo expectativa de fidelidade a um grupo com expectativa de voto, aí continua. Estar com o nome na lista do facão é prova de que agora não andou, é prova de que algo não andou bem, principalmente no acirrado período eleitoral. É jogo de qualquer sistema, seja público ou privado. A confiança é depositada para que o confiado faça, e bem feito, a sua parte a favor e benefício direto à sustentação do grupo. Agora, não vamos ser inocentes, a gente sabe, de fato, que infelizmente é isso que quase sempre acontece. Mas, assumir isso num artigo, e de certa maneira dar qualificação ao facão em função de ter correspondido à fidelidade, é uma outra coisa. Então, o que eu queria com isso, com essa última questão aí da fidelidade do facão, do compromisso com o grupo, em função de votos, é o que está escrito lá, o que eu queria dizer é o seguinte, para fechar, a primeira é que, pelo relatório da Matra, essa crise está mal contada, está mais para segurar toda a verba possível agora, para poder gastar mais perto da eleição. Num segundo momento, numa segunda avaliação, eu posso dizer o seguinte, se de fato está com mais de 50% a folha de pagamento, começa então, e se de fato o pessoal não concursado o compromisso é com o grupo, como diz o artigo, e não com a municipalidade, e não com o cidadão, e não com a cidade, então vamos cortar esses 1.600 aí. Eu não estou dizendo todos, mas vamos cortar esses, que a relação é de compadrio. Essa relação é de amizade. Eu até acredito que tenha, e até acredito que não seja a maioria não, porque boa parte desses concursados tem trabalho, de fato. Os concursados não, os não concursados trabalham de fato. Mas esses que a matéria reconhece que existem, os não concursados que estão lá por uma relação de compadrio, uma relação de amizade, esses deviam ser demitidos para poder economizar. Bem, outra notícia, que me pega de surpresa essa semana, que diz respeito também a Marília, é a questão da TV Câmara. O que acontece? A TV Câmara, que tem uma estrutura excelente, tem feito bom serviço, é elogiada por muita gente, o serviço deles. Foi criada a TV Câmara com uma estrutura interna, com funções técnicas claras, administrativas técnicas claras. Abriram-se concurso para funções claras dentro da TV Câmara, cinegrafista, operador de mesa, etc. Não sei como hoje estaria essa relação de cargos, mas dá para pegar dentro da documentação da Câmara Municipal a autorização do concurso, onde você tem uma relação de cargos. E eles têm feito um bom trabalho. Então, não entendo nem um pouco, muito pouco mesmo, como que se abriu uma licitação para a gestão da TV Câmara, no valor de 1,8 milhões. 1.800.000 reais por ano para gerir
a TV Câmara, que tem funcionado normalmente com a sua própria equipe. Eu não entendo, porque é só isso, não entendo, não entendo. Né? O que vai ser feito com aquele pessoal? Vai ser colocado para tirar fotocópia? Nada, nada, é R$1.800.000. São R$150.000 por mês. R$150.000 por mês para fazer a gestão e a produção de programas, né, para uma TV Câmara que funcionava perfeitamente. Essas das coisas que não dá para alongar muito, né, porque não dá para entender. Quando eu começar a entender, se começar a entender, até posso voltar nessa questão e tentar articular alguns comentários. Mas eu fiquei assim, estarrecida. Por quê? Objetivando a contratação de empresa especializada. Ora. Mas o pessoal que trabalha lá não é especializado? O pessoal que já trabalha lá é. O diretor da TV Câmara é especializado, tem experiência. O pessoal que trabalha na captação de imagem é especializado, tem experiência. Então, para que eu preciso a contratação de empresa especializada para operação da TV Câmara? Desculpe, isso não dá para entender. É uma coisa que o marinense devia começar a discutir, porque de fato não dá para entender. E por hoje é só, né? É só. Eu só queria fechar agora com uma questão que me parece importante quando a gente fala, já que a intenção dessa comunidade é falar sobre sustentabilidade. Eu queria ler aqui dois parágrafos do livro, o livro chama O Mito da Sustentabilidade. E aí eu não vou falar do mito agora, lá para frente até eu vou. Mas eu queria falar um pouco sobre o conceito de natureza, tá? Que a gente mais ou menos já adiantou algumas coisas. Como já foi adiantado antes, muitos têm uma visão de natureza como uma coisa à parte, afora do próprio ser humano, da própria sociedade, do próprio grupo, né? Da própria comunidade. E não é. Né? Na minha concepção, é claro que não é minha, na verdade, a gente acaba chupando de teóricos, né? De teóricos que nós concordamos mais e outros menos. Né? Então, a questão da natureza em Marx, né? A questão da natureza em Marx é a que eu mais me aproximo. E ela coloca da seguinte maneira a questão da natureza. Há uma maneira de compreender as diferentes concepções de natureza. Elas são, de fato, socialmente construídas. Então, essa natureza é socialmente construída. E quando eu digo socialmente, não é genérico. Nós, aqui, por exemplo, no Ocidente, construímos uma concepção de natureza de uma forma, o oriental de outra. Nós, aqui em São Paulo, construímos de uma forma essa concepção e os índios do Amazonas de outra. Né? Com efeito, somente pode-se entender a natureza observando suas relações concretas com a sociedade ao longo da história. Ela não paira, essa concepção de natureza não paira acima como uma verdade. Ela é uma construção histórica, direta, de vivência e de relação. Em Marx, há uma unidade, mas não identidade, entre natureza com a história. Isto é, com o homem e com a base do conceito natureza que Marx constrói a sua teoria científica. Natureza separada da sociedade, dizem, não faz sentido. Ela é inserida no contexto das estruturas que a sociedade cria
para possibilitar a sua própria existência. Logo, é uma falsa abstração conceber a natureza independente da sociedade. Não são realidades isoladas e, por isso, somente se pode conhecer a natureza na relação que, com ela, a sociedade mantém. Então é isso. Mais uma vez, esses vídeos não têm intenção de ser, de ter uma qualidade global, ele é artesanal mesmo, ele é uma forma, de repente, de conversar com os amigos, com o pessoal que vai abrir, de, quem sabe, abrir o diálogo, né? Porque todos nós sabemos que, especialmente em Marília, não há um campo de debate aberto, né? Os meios de comunicação se fecham dentro da sua proposta, né? E esse feedback, né? Não existe feedback. Então isso acaba sendo um prazer de colocar uma ansiedade, né? Umas preocupações que durante a semana me afligiu, colocar para discussão. Para colocá-lo e até a semana que vem.